Olá, meu nome é Kaique, eu sou planejador de Física e hoje eu vou resolver o exercício 16 da lista de revisão do RICE. Esse exercício ele fala que um recipiente de capacidade térmica de 200 calorias por grau Celsius tem volume de 1 litro e contém 500 centímetros cúbicos de água. E aí ele dá a densidade da água, o calor específico. E tudo isso a 0 graus Celsius. Introduzindo nesse recipiente um corpo maciço de certo material, densidade de 3 gramas por centímetros cúbicos e calor específico de 0,2. A 100 graus Celsius ele fica completamente cheio. Sendo o sistema termicamente isolado, qual é a temperatura de equilíbrio do mesmo? Então, a primeira coisa que a gente tem que se ligar, né, que o recipiente ele passa capacidade térmica e não calor específico, né? São coisas diferentes. E nesse recipiente cabe o volume de 1 litro, né? E aí você tem meio litro ou 500 centímetros cúbicos de água e o restante, né, desse outro certo material de corpo maciço. Então isso significa que esse outro corpo também vai ter 500 centímetros cúbicos. E aí, né, fazendo uma continha de densidade igual a massa sobre o volume, a gente consegue descobrir a massa desse corpo maciço. A densidade vale 3 gramas por centímetro cúbico, o volume é de 500 centímetros cúbicos, então a massa é de 1.500 gramas. Uma outra coisa importante é que tanto o recipiente quanto a água estão a 0 graus Celsius no começo. Ele não fala explicitamente qual é a temperatura do recipiente, né, inicialmente, mas é a mesma da água. Acho que é isso. Daí, então, quer descobrir qual que é a temperatura final, né, temperatura de equilíbrio, e a gente vai ter três, né, corpos. Né, é o recipiente, a água e o corpo maciço. Então você tem que somar o calor dos três e igualar a zero, porque isso é um sistema termicamente isolado. Para o recipiente, ele passa a capacidade térmica, então vai ser, em vez de ser o quimacete, vai ser só a capacidade térmica vezes a temperatura. Né? Então esse daqui é para o recipiente, vezes a variação de temperatura e a temperatura final, menos a inicial que é zero. Para a água a mesma coisa, aqui o calor específico, temperatura final TF, menos zero, e aqui para o corpo maciço. Então vai ficar 1.500 da massa, 0,2 o calor específico, e variação da temperatura TF menos 100, que é a temperatura inicial desse corpo. Tudo isso igual a zero. Substituí esse C por 200, e aí ficou 200 TF. Deste cara aqui ficou 500 TF, e aqui eu fiz uma distributiva. Fiz uma distributiva, né? Para este cara aqui, 1.500 vezes 0,2 dá 300, vezes TF, menos esse mesmo 300 vezes 100, que está aqui. Tudo isso igual a zero. 200 mais 500 mais 300 vai me dar 1.000, e tudo isso tem que ser igual a 30.000. Então eu passei ele dividindo e eu vou ter a temperatura final igual a 30 graus Celsius.